Isto aqui é uma tática que pouca gente me entende. Eu não consigo explicar isto melhor, mas vou partilhar convosco na mesma. Tem um senhor que me disse que isto lhe ajudou imenso e que utiliza isto e que tem safado bem. Mas eu acho que a maior parte dos apostadores acaba por não dar valor a isto. Mas pronto, eu vou partilhar convosco na mesma. É uma tática mais elaborada, mas por vezes, quando estou indeciso se determinada aposta é de valor ou não, eu tento pensar o contrário. E o contrário é, se estamos a falar de apostar a favor, é o lay, se estamos a falar de apostar contra, é o back. Explico. Terminado o jogo, 80 minutos, será que vai haver mais algum golo ou não? A odd está a 1,80. E eu posso pensar, se calhar 1,80 apostar a favor, estou na dúvida, não sei. Apostar a favor, não sei. Então, ajuda-me a perceber se é de valor apostar a favor de 1,80 se eu, pensando... ok, então eu era capaz de fazer a aposta contrária, era capaz de apostar contra a 1,80. Às vezes, ao pensar apostar contra 1,80, torna-se tão claro que não é de valor apostar contra 1,80, que se não é de valor apostar contra 1,80, então é de valor apostar a favor a 1,80. Outras vezes, acontece que penso, será que apostar contra 1,80 é de valor? Pode ser. Então, se pode ser de valor apostar contra 1,80, e também pode ser de valor apostar a favor de 1,80, ou melhor é não fazer nada mesmo. Então, provavelmente nenhuma das duas tem valor. Mas se uma claramente não tem valor, claramente está desajustada, então a outra tem valor. Pronto, são truques que eu uso para então chegar à tal odd justa, que é uma pergunta que me fazem muitas vezes, não é? Como é que eu sei a odd justa? Nenhum de nós tem esse método científico, mas estes são alguns truques que eu uso então. Ok, mas deixa-me só dar-vos aqui mais uma dica que pode-vos ajudar a tirar ainda mais partido deste truque. Isto funciona ainda melhor em mercados de duas seleções. Por exemplo, no caso do futebol, o principal mercado tem 3 seleções, que é o mercado 1x2. Não é? Quem é que vai ganhar este jogo? A equipa da casa, a equipa de fora, ou vai ficar empatado? Mas o segundo mercado, que tem mais liquidez, que tem mais apostadores, até são os mercados dos overs. E este jogo vai ter mais ou menos que X golos, não é? Ou pode ter mais ou pode ter menos, só temos 2 opções, não há uma terceira opção. Ora, nestes mercados de 2 possibilidades, este tipo de leitura tem ainda mais valor. Querem um exemplo prático, é mais fácil de entender, não é? Ok, então imaginem, num jogo qualquer, numa determinada altura do jogo, a odd para haver mais um golo está a 1,50, ou seja, o prémio do over está a 1,50. Eu olho para o do over, 1,50 não sei se isto tem valor. Não sei. Não é o tema desta aula, mas como só há 2 seleções, toda a odd no mercado de 2 seleções tem uma odd complementar. Ou seja, eu posso-vos afirmar que se a odd over está a 1,50, a odd do under tem de estar a 3. A odd 3 é o complementar de 1,5. Ok, então a odd do under está a 3. E eu posso olhar para a odd do under e fazer esta pergunta. Paulo, tu apostavas a favor do under à odd 3? E se a minha resposta for apostar a favor do under ao 3, não. Ao 3 para o under é muito baixo, Ao do under tinha de estar pelo menos a 3,5, 4 para eu aceitar apostar a favor do under. Se este raciocínio for assim tão claro para mim, isto significa que a odd do under está mais baixa do que aquilo que deveria estar. E se a odd do under está mais baixa do que aquilo que deveria estar, isso significa necessariamente que a odd do over está mais alta do que deveria estar. Ou seja, neste exemplo, tinha claramente valor apostar a favor
do over. Porquê? Não que me parecesse de claro valor apostar a favor do over, mas porque apostar a favor do under ficou claro para mim que não tinha mesmo valor. E porque é que eu cheguei àquela conclusão que isto odd justa para o under devia ser 4? Lá está, isso tem a ver com aquilo que nós vimos precisamente na última aula, ok? É o conjunto de todos os jogos que eu vi até agora e a forma como eu os arrumei na minha cabeça faz com que seja capaz de olhar para uma série de jogos semelhantes a este e perceber apenas um em cada 4 de jogos semelhantes a este é que acabam efetivamente em under. Ok, mas vocês perguntam-me assim, Paulo, desculpa lá, então vamos lá ver uma coisa, se o under é o contrário do over, porquê é que nós temos de ir para o under, perceber que a odd do under está desajustada e só depois então entender que a odd do over estava desajustada? Nós não podemos simplesmente olhar para a odd do over e não será tão imediato percebermos que a odd do over está desajustada. E a resposta é nem sempre. Às vezes sim, às vezes nós olhamos para o do over e percebemos que está desajustado. Mas às vezes não. Às vezes dar-nos jeito, sabem o quê? Outra perspectiva. Vou-vos dar um exemplo que vocês vão entender. Este senhor aqui é o meu príncipe quando eu estou em Inglaterra, ok? É o príncipe William. E o que é que o príncipe William fez? Será possível? O príncipe William está a fazer um gesto obsceno para com os jornalistas. Será que é mesmo isto que aconteceu? Vamos ver outra perspectiva. Afinal não. Afinal, segundo outra perspectiva da mesma realidade, nós percebemos que a nossa leitura inicial não estava correta, ok? Então, com os overs e com os unders acontece a mesma coisa. Por vezes, adicionar outra perspectiva à mesma realidade, ainda que sendo complementares, ajuda a raciocinar. Às vezes, ao mudar o foco do meu pensamento do over para o under, consigo ver mais claro ao adicionar esta perspectiva adicional, ok? Espero que vos tenha sido útil. Vou-vos deixar ver ou posso ver convosco, a preview do curso em estudo. Eu vou ver convosco. Este tema é importante. Até aqui vimos exemplos de como apostar com valor esperado nulo. Ora, eu nunca aposto com valor esperado nulo. O meu tempo vale dinheiro e eu não perco tempo. No entanto, é importante eu determinar qual é o valor esperado nulo para que possa apostar acima dele. Faz sentido. Por exemplo, dos dois jogadores de ténis exatamente iguais, lembram-se que chegamos à conclusão que o valor esperado nulo era com apostas à odd de 2. Ora, o nosso objetivo. Se vocês não viram algum dos vídeos anteriores, tudo isto está nos vídeos anteriores, aconselho mesmo que vejam. São mesmo vídeos muito importantes, ok? Quando encontramos um jogo de ténis com dois jogadores que consideramos terem a mesma possibilidade de ganhar, é apostar acima da odd de 2. Imaginem que consigo apostar. Determinamos o valor nulo, a partir do momento que determinamos o valor nulo, sabemos que podemos apostar acima desse valor, ok? É por isso que nos damos ao trabalho de determinar o valor esperado nulo. A 2.3. Se estou a apostar acima de 2, eu estou a apostar com valor. Mas pelo facto de apostar com valor, não significa que vou ganhar a aposta. Probabilidade. Desculpe lá interromper, mas é que isto é algo que ainda há muita gente a confundir isto. Não é pelo facto de nós ganharmos uma aposta que nós apostamos com valor. Nós simplesmente podemos ter ganho porque tivemos sorte. Okay? Se nós continuarmos a fazer as mesmas apostas semelhantes, nós vamos perder dinheiro no longo prazo. Tal como o inverso também acontece. Nós podemos fazer tudo direitinho, mas perdemos a nossa aposta. Faz parte das estatísticas, mas apostamos com valor esperado positivo. Nestes casos, é importante manter o rumo e fazer tudo direitinho. Se nós já temos um método comprovado, é importante mantermos no mesmo caminho, porque no longo prazo vamos ganhar dinheiro, apesar de
podemos passar, inclusive, por bet runs. Se estamos a apostar com valor esperado positivo, vamos ganhar dinheiro no longo prazo. A do meu jogador não mudou. Continua a ter 50% de possibilidades de acertar e 50% de falhar a aposta. No entanto, se eu for capaz de repetir esta aposta no longo prazo, irei ganhar dinheiro. Reparem, vamos supor que eu consigo fazer esta aposta por 100 vezes. Por cada vez que o meu jogador ganhar, eu ganho 1,10€. E cada vez que ele perder, eu perco apenas 1€. Agora, cada vez que o meu jogador ganhar, eu vou ganhar 1,10€. O que multiplicado pelos 50 jogos que ele irá ganhar em 100, dá 55€. No entanto, ele vai perder 50 jogos pelo que irei perder 50€. 55€ que ganho menos os 50€. Isto não é sorte, é valor esperado positivo. Jogos. Tivemos lucro porque tivemos a apostar com valor esperado positivo. Ok, espero que seja útil. Voltamos a ver no próximo vídeo a última aula do conceito de valor esperado positivo. Até lá.